O ideal é a gente ficar na casa aí, uma métrica balizada, tá? A gente ficar na casa ali dos 40%, 50% é um bom número. Ou seja, a cada 10 oportunidades que eu passo no meu time de vendas, ele está fechando 5. Se isso estiver muito baixo, na casa dos 10, 12, e aí depende de cada negócio, obviamente, né? Aqui eu estou olhando muito para tecnologia, SaaS, etc. Mas se ele está a cada 10 oportunidades, está fechando 2, você tem problema no funil, ou no processo ou na pessoa. Então você precisa analisar essa oportunidade para on para justamente entender se você está indo bem como negócio. Olho também ciclo de vendas, sales cycle, olho taxa de conversão por etapa do funil e volume de ligação que o meu vendedor faz. Porque se eu tenho um vendedor top performance, vendendo 20 contas por mês, vamos supor, ele faz, cara, 20 ligação por dia, me parece que é um padrão de sucesso. Se eu tenho uma pessoa que não está batendo meta e está fazendo 2 calls por dia, talvez o problema está no volume. Então eu vou lá, pô, cara, você não está ligando. O que está acontecendo aqui? Então, eu analiso muito a questão de volume e ritmo de trabalho, aí métricas aqui de atividades relevantes, quantas propostas enviou, quantas ligações fez e tal, versus a qualidade. Como está a qualidade dessa call, como que está executando o processo, etc, etc. Essas dois pilares aqui, eles me respondem se eu tenho um time aí que está performando bem, saca? E é muito legal quando você fala da estruturação e do funil, quando você vem com MQL, SAL, oportunidade e tudo mais. Tem uma gestão desses números e quando a gente vai isso lá para uma pergunta anterior, quando você consegue entender num time de 10, 12, 15 pessoas qual é o padrão vencedor para que você transforme disso em um modelo e crie um formato de escala, né, até para cobrança para os outros. Isso é um tremendo desafio, porque o que o Caio está falando aqui, muitas vezes as pessoas já ouviram num treinamento, ouviram no YouTube, leram um playbook e tudo mais. Só que eu sei que você faz isso assim na prática e faz isso dia a dia mesmo. Assim, você é o cara que come essas métricas, olha isso o tempo todo, assiste as causas. Então, assim, a gente chega em muita operação que o gerente de vendas, o coordenador, não, porque isso. Ele leu isso, ele ouviu falar, mas no dia a dia ele não aplica. E quando ele fala que não aplica, porque é corrido, tempo e etc. Pô, corrido. Então, Caio, você consegue fazer isso e você consegue destruir metas e vencer. Você acredita isso muito a ferramentas, ao CRM? É isso que te dá a base? Porque assim, olha a quantidade de coisas que você falou aqui. Então, se o cara não tiver bem embasado, bem assessorado por uma ferramenta, né, tendo um suporte tecnológico atrás dele, como que ele vai acompanhar isso, Caio? Total. Não só, é uma das partes mais importantes, porque sem ferramenta eu não teria esse controle nenhum, né? Eu ficaria cego total. Mas eu volto aqui na questão de pessoas, processos e tecnologia, né? Na cultura, quando eu falo cultura, a gente tem um pilar chamado Data Driven, que a gente toma decisões baseadas em dados. Então, eu não posso chegar no meu time hoje e falar, galera, eu acho que a gente está atrás da meta. Ele vai falar, mas por que, Caio? Eu acho, estou com um sentimento aqui. Eu acho que a gente não vai entregar a meta. Ou ao contrário, galera, eu acho que a gente vai entregar. A galera fala, o que tá falando, cara? Base em quê? Tô ferrado aqui, um monte de lead falando não para mim. Então, diferente de eu chegar assim, Will, seguinte, a gente está a 60% do que a gente deveria estar na semana passada, porém, eu tenho 30 oportunidades aqui na etapa de negociação, que eu aplicando a minha taxa de 50%, a gente avança 30. Dessas 30, com ticket médio X, a gente tem a receita para meta. Então, nosso foco nessa semana, Will, é fazer essas oportunidades que estão em negociação fechar. Esquece o que está por trás aqui. Vamos focar nessas 30 aqui. Beleza? Vamos ter um plano de ação. Tá vendo como muda o jogo? Eu tenho um time de liderança aqui muito mais focado no que mexe o ponteiro. Se você não tem essa visão, cara, você vai dar um tiro para qualquer lado e qualquer coisa serve. Aí você vai perder a meta. Sim. Então, isso é um ponto importante. Mindset. Crie rituais para que isso aconteça. Então, assim, se você é diretor, chama teu gerente e fala, cara, semanalmente eu quero que você reporte tal KPI para mim. Beleza? Semanalmente ele vai levar para você. Logo, ele vai levar para os coordenadores, logo os coordenadores levam para o time. E aí é uma cascata, né? Então, criar rituais para que o time tenha essa consciência de dados e vocês comecem a acompanhar os mesmos números é fundamental. A gente tem, cara, ritual de gestão que eu tenho segunda com o meu time, o time tem com os seus reps, toda segunda. Eu tenho com marketing, sales ops, para analisar dados do funil semanalmente. Eu tenho com meus gestores one-on-one e mais uma reunião operacional com os líderes.
Então, assim, a gente está respirando dados a todo momento. Se alguma coisa sai da curva de um dia para o outro, eu já sei o que eu faço. Então, diariamente eu olho os números, puta, aqui a gente está perdendo para tal questão. Como que eu faço isso? CRM, né? Então, você tem que ter, sim, uma ferramenta onde vai te dar os principais KPIs. E, galera, assim, você não precisa ter muitos. O que eu costumo falar, assim, tem uma frase que chama Lead Indicators, que são os indicadores que vão fazer você bater a meta. Porque a meta é um número. Isso não é um KPI. A receita não é um KPI. A receita é o que você precisa buscar, o teu goal. Como que você vai chegar na receita? Putz, vou chegar na receita se eu tiver número de ligações feitas. A cada 10 ligações eu tenho uma venda, então eu vou monitorar a ligação. Oportunidade nova entrando no funil. Então tá, quantas você precisa? Eu preciso de 100 oportunidades. Então acompanha a métrica de oportunidades por dia que você está gerando, porque isso vai fazer você bater a meta. Né? Eficiência. Quanto você precisa de eficiência para converter essas oportunidades? 50%. Acompanha a eficiência. Como que o seu time está indo, né? Então, pense nisso. A meta é o goal final e o que faz você bater a meta. E aqui, cara, é muito simples, assim. Não precisa complicar a situação. Oportunidade, eficiência, número de ganhos, ciclo de vendas, ticket médio, pau na máquina. Você acompanha e vai, sabe? Que aula! Eu tenho aqui, nas duas operações, e a gente discute um pouco sobre isso. Quando a gente chega aí no meio da semana, a gente fala, para essa semana a gente espera X vendas. Mas, igual o Caio falou, mas por quê? Porque nós tivemos um volume de lead X, esse volume se transformou em MQLs, e essas MQLs viraram sal, porque a gente já fez essa validação, e você está com X oportunidades na mão. E pelo nosso histórico, a taxa de conversão é de tanto. Então, o mínimo que você tem que me entregar é o histórico que veio de vendas das últimas semanas. Aí o vendedor realmente dá uma olhada para você e fala, bora, então vamos, porque ele acredita na informação, ele acredita. E aí essa cultura e data-driven, né, Caio? Tipo, ele acredita nisso também. Sabe, desculpa te cortar, mas sabe uma coisa que vira chave também, Will? Assim, não sei se você já ouviu falar, tal, quem tá assistindo, chama MTD, chama Month to Date, que é basicamente tu pegar a tua meta do mês e quebrar ela por semana e por dia. Né? Porque aí a gente, por exemplo, se eu vou correr um triatlo, se eu vou fazer um triatlo, cara, é muita coisa, cara, quilômetros de corrida, quilômetros de bike, natação e tal. Porém, se eu quebro isso em pedaços, cara, eu vou correr 1 hora aqui, depois meia hora eu vou fazer tal coisa, meia hora fica mais simples de você executar e você vai conseguir executar. Se eu olho o todo, me assusta. Então a meta geralmente é isso, a pessoa olha a meta mensal ali, sei lá, um vendedor, 20 mil. Pô, cara, 20 mil é impossível, cara, tem que vender 30 contas. Peraí, cara, mas se você quebrar isso por dia, vai dar 1 conta por dia. Sim. Você vai ter que fazer 3 ligações por dia. Tá fácil, então busca. Então a gente tem MTD. O que a gente faz? A gente pega essa meta mensal e entende o histórico dos últimos 3, 4 meses, como que a gente vendeu os volumes vendidos por semana. Vou te dar um exemplo. Na semana 1, a gente vendeu 7% do volume total. Então, o MTD da semana 1 é 7%. Na semana 2, a gente vendeu 20%. Então, o MTD da semana 2 é 27%, por conta da semana anterior. E assim a gente vai faseando. Por quê? Eu acompanho isso por semana. Então, galera, a gente deveria estar hoje com 30 mil, a gente está com X mil. Então, eu sei, eu tenho esse controle e esse pace para entender se a gente está no caminho da meta. Então, isso é importante também. Cara, maravilha. Eu acho que em cima disso, você consegue ficar próximo ao time, comemorar vitórias diárias, vitórias semanais e corrigir rota se não estiver acontecendo algo que lá no final mostra que essas metas vão ser cumpridas. E daí, essa proximidade com o time, ela pode ser vista de várias formas. Pode ser vista em algumas formas cobrança, o cara tá ali o tempo todo me cobrando, ou o cara tá o tempo todo ali, né? A pessoa tá o tempo todo ali me assessorando, acompanhando o meu dia, para ver se eu tô tendo alguma dificuldade, se tá dando tudo certo, até para ele pegar esse modelo aqui e replicar no próximo vendedor, quais são a quantidade de ligações que ele tá fazendo e tal. Só que, como eu disse, pode ser visto de várias formas, às vezes cobrança, às vezes acompanhamentos e etc. E aí eu acho que vem a próxima aí, como manter um time engajado e motivado durante esse mês inteiro. Às vezes você pega uma semana que não foi boa, que você está com o MTD ali que não foi legal, e como manter esse time engajado aí por mais tempo e com esse acompanhamento, Caio?
Pergunta de milhões, né? Gravem isso, então. Gravem Pergunta isso. de milhões, assim. Cara, eu vou dar um pouco de o que eu li, bench, o que eu vivo. Então, é mais uma visão Caio aqui, tá? Não sei se é certo, errado, enfim, vou trazer um pouco do que eu penso. Talvez tem pessoas que olhem para outra ótica, assim. Eu tenho 4 pontos que eu penso quando eu penso no time engajado, assim. Acho que o primeiro deles é propósito. E não é aquela questão romantizar o propósito. Meu Deus, eu vou mudar. Não, mas, cara, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E vendedor precisa saber disso, né? Não adianta você colocar um produto que a pessoa não acredita que ela não vai vender. Então, por exemplo, do RD Station CRM aqui, dá um exemplo, cara, é nobre o que a gente faz. A gente está fornecendo uma solução para que as empresas tenham maior controle comercial, consigam ajudar os seus times de vendas a vender mais, a crescer, bater meta e faturar.